O título da mensagem é Um Bom Coração. Então nós vamos falar sobre corações. Então você que sabe, logicamente nós não iremos falar sobre o órgão, né? Sobre o coração, o órgão. Nós iremos falar do coração. Esse coração, né? Então se você sabe fazer, faz aí. Eu quero ver seu coração. Isso mesmo, corações bonitos. Outros precisam melhorar bastante, né? Uns corações meio estranhos, parecia mais uma interrogação, mas é sobre esse coração que nós vamos falar. E para te constranger mais um pouco, vire para a pessoa que está do seu lado e dê um belo sorriso. Um belo sorriso. É um belo sorriso. Alguns não entenderam, mas é proveniente, por mais que nós fizemos aqui uma brincadeira, mas o que nós iremos falar aqui é algo muito sério. É sobre os nossos corações e, como eu falei, não é coração órgão, mas sim esse coração, as nossas emoções, é sobre ele que nós iremos falar. Se puder só me dar um pouco de retorno, porque o meu retorno está um pouco baixo. É sobre esse coração. E às vezes nós temos a dificuldade de deixar ou de expressar o que há em nosso coração. Às vezes um sorriso, você sabe muito bem disso. Um sorriso ele não mostra o que há de real, o que há de profundo, no íntimo do nosso coração, o nosso verdadeiro estado do nosso coração. Às vezes um sorriso não demonstra isso, às vezes um gesto também não consegue demonstrar o que há de dentro do nosso coração. E vou fazer aqui duas perguntas para vocês. Você tem cuidado do seu coração? Você tem cuidado muito bem do seu coração? A outra pergunta, você tem guardado o seu coração? Tem guardado ele, protegido o seu coração? Mas por que tenho que me preocupar com o estado do meu coração? Por que tenho que me preocupar com o meu coração em si? Por que tenho essa necessidade de guardar, de proteger, de cuidar, de estar atento a essa necessidade? O coração, ele é o nosso íntimo. Ele é o centro das nossas emoções, ele é o centro das nossas vontades. Ele que vai determinar todo o curso da nossa vida. Ele que vai determinar as suas atitudes, ele que vai determinar o seu estado. O que você é hoje é reflexo do estado do seu coração. O que você demonstra hoje para as outras pessoas é reflexo do estado do seu coração, das suas emoções. Então nós temos que estar atento e guardar e proteger bem o nosso coração. Às vezes eu trabalho no comércio, eu me deparo com vários tipos de pessoas. E às vezes aquela pessoa ali, quando ela chega e quando eu vou conversar, ou observando ela conversando com outras pessoas, tem como ver o estado do coração daquela pessoa. Tem pessoas que chegam tão feridas e tão machucadas que ela simplesmente transmite isso. Na sua forma de perguntar, na sua forma de conversar, ela está tão dura, às vezes, com o coração tão ferido que não tem como esconder, às vezes, o que ela está sentindo. Então, ela transmite essa dor que ela está sentindo, em forma de uma pergunta áspera, um tratamento áspero, às vezes, com outra pessoa. E isso vai se refletindo no estado das emoções de nós, das pessoas em si. Então, é muito comum ao nós encontrarmos pessoas e nós percebermos se aquela pessoa, às vezes, tem um bom coração ou não, pelo estado ou por aquilo que ela tem demonstrado. Você já deve ter visto isso. Pessoas que demonstram, às vezes, ela está tão machucada, uma pessoa tão ferida, que ela acaba demonstrando essa ferida, esse problema que ela está tendo através das atitudes que ela tem. E isso reflete tanto no nosso contexto espiritual, quanto também no contexto espiritual. O estado do nosso coração, ele vai refletir sim, como nós estamos
e como está o nosso espírito, como está o nosso relacionamento com Deus e como está também a nossa alma, como nós temos tratado as outras pessoas. E o texto base dessa mensagem, eu trouxe aqui para os irmãos, está lá em Provérbios, capítulo 4, versículo 23. Diz assim: acima de tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui foi escrito, esse provérbio foi escrito por Salomão cerca de 1000 anos antes da vinda de Cristo. Então, muito tempo atrás, esse homem com conhecimento, muito sábio, fora Jesus Cristo, o homem mais sábio que já existiu na face da terra, e ele pare aqui, ele dizendo para nós aqui sobre tudo, acima de tudo, a prioridade em sua vida, o que você deve guardar, o que você deve proteger, que seja o seu coração. Proteja ele acima de tudo, proteja e guarda acima de tudo. Às vezes nós até queremos tratar outras pessoas bem, queremos guardar ou proteger as pessoas próximas a nós, e realmente nós devemos fazer isso, mas acima disso, acima de todas as coisas, o que Salomão está dizendo, guarda o teu coração. E às vezes nós não paramos para observar, às vezes nós não paramos para entender isso, a importância de guardar o nosso coração. E ele continua dizendo, olha, porque dele procedem as fontes da vida. Quer dizer que dele procede todo o destino da sua vida, todo o destino das pessoas que estão próximas a você, elas serão afetadas pelo que está saindo dessa fonte que está dentro de você. As fontes da vida é o início, é o curso de toda a vida. Por isso que nós temos que ter essa atenção em guardar o nosso coração. Não sei se você já observou, mas às vezes quando chega no tempo de chuva, nós observamos que às vezes quando começa a chover, às vezes a chuva ainda não chegou em determinado local ou em determinada cidade, mas quando começa a chover na cabeceira lá onde tem a fonte dessa água, onde inicia esse rio, nós percebemos que o rio, às vezes ele começa a passar todo sujo, né? Fica uma água suja quando começa a chover na cabeceira do rio, é muito comum. Onde aquela fonte começa a chover, o rio geralmente embaixo começa todo sujo, ficar todo sujo. O que Salomão estava dizendo era parecido com isso. Ele estava dizendo, olha, você deve proteger a fonte das suas emoções. Você deve proteger esse centro das suas emoções. Por quê? Ele é muito concorrido e ele é competido. No entanto, que Satanás, ele procura minar a fonte desse coração, ele procura minar essas fontes dessa vida que nós temos, dessas saídas de vida que nós temos. Porque ele minando essa fonte, consequentemente, ele irá minar todo o curso da nossa vida. Assim como Deus também, ele quer te ajudar a proteger o seu coração, ele quer te ajudar a proteger essa fonte da vida que há em você, para justamente isso, porque se a fonte for boa, se dela está minando uma água boa, o curso também desse rio, o curso também dessas águas, será uma água boa, uma água limpa. Então nós temos que entender isso, nós temos que entender a importância de guardar o nosso coração. Às vezes os dias eles são muito corridos. Esses dias estava na célula e um irmão falou bem assim, olha, seria tão bom se o nosso dia tivesse 35 horas, né? Mas mesmo assim, se tivesse 35 horas também não seria o suficiente para fazermos aquilo que gostaríamos de fazer. O tempo, ele sempre é muito corrido. E o tempo passa, a cada minuto, a cada segundo que passa, nós sabemos que nós não ganhamos, mas nós o perdemos. Mais um minuto que se passou, mais um minuto estamos próximos de encerrarmos a nossa vida, ou próximo de encontrarmos com Cristo eternamente.
Às vezes a necessidade de uma vida melhor, às vezes a preocupação de cuidar ali dos nossos familiares, são tantos pensamentos, são tantas vontades, são tantas atitudes que nós tomamos no nosso dia a dia, que às vezes nós não paramos para observar o estado do nosso coração. Nós não paramos para observar como estão as minhas emoções. Eu não sei se você, quando foi a última vez que você parou para observar como está o seu estado aqui dentro. Não sei quando foi a última vez que você parou para avaliar como eu estou aqui por dentro. Eu estou envolvido em tanta atividade, o dia tão corrido, que às vezes eu não parei e pensei como eu estou aqui dentro. Às vezes cuidando de pessoas, às vezes ali tentando proteger, cuidar, tentar ter uma vida melhor, construir algo em nossas vidas, se preocupando com outras pessoas à nossa volta, mas nós não paramos às vezes para observar como eu estou. Se eu te desse 1 minuto para você parar neste momento e você analisar o estado do seu coração, você conseguiria entender e ver qual o real estado do seu coração neste momento? Se ele está bem ou se ele está ferido, se ele tem feridas profundas ou talvez algumas feridas superficiais, se ele é um coração que, apesar de demonstrar sorrisos, é um coração ferido por dentro, se é um coração que às vezes eu demonstro fazendo ali um coraçãozinho, demonstro que está tudo bem, mas na verdade não está bem. Você consegue identificar qual o seu estado do seu coração agora? Você consegue analisar como está o real do seu coração? Às vezes nós carregamos feridas tão profundas, às vezes nós estamos sofrendo tanto, e às vezes estamos aí sorrindo, demonstrando sorriso perto de pessoas, mas lá dentro você sabe, às vezes lá dentro o coração está tão machucado, às vezes você não queria estar ali no meio de pessoas, às vezes você só queria parar e tentar tirar essa dor do seu coração. Então esse momento, talvez já tem vários dias que você fez isso, talvez você nem se lembra a última vez que você parou para refletir o estado atual do seu coração, mas pela manhã, agora você vai ter a oportunidade. Nós vamos falar algumas coisas, algumas situações aqui que você vai poder identificar como está o seu coração. Porque afinal, é o que você deve proteger, o que você deve guardar acima de qualquer coisa. Acima dos seus bens, acima das coisas mais preciosas externamente que você tem, o que você deve proteger, o que você deve guardar é o que está aqui dentro. E às vezes, devido a tanta correria, a tantas atividades que nós temos para fazer, realmente nós não temos parado para analisar. Mas como então podemos avaliar o estado do nosso coração? Às vezes nós temos dificuldade de entender e avaliar realmente como está o nosso coração, como estão as nossas emoções. Às vezes nós encontramos dificuldades para fazer isso. Mas eu vou falar aqui para você de uma forma muito simples, para que você consiga entender. Quando o nosso órgão, o coração, de vez em quando nós precisamos fazer um check-up, correto? Para avaliar o estado do nosso coração, nós precisamos ali ao médico, ele passa para nós um check-up, um eletro, passa alguns exames que nós temos que fazer para avaliar o estado do nosso coração. Isso nós devemos fazer frequentemente. Alguns, eu acredito que bem difícil fazem isso, mas todos nós devemos estar fazendo de vez em quando, ter de vez em quando esse cuidado de estar fazendo esse check-up do nosso coração. E é dessa mesma forma que nós temos que fazer, analisar alguns sintomas que o nosso coração possa estar demonstrando de uma necessidade que ele está precisando. Ele demonstra isso. Por mais que nós tentamos esconder as dores e as feridas que nós temos, ele acaba demonstrando isso com atitudes ou com algum outros sintomas que ele acaba demonstrando. E nós vamos fazer isso. Nós vamos entender como fazer um check-up do coração. E o primeiro deles é olhando, o que nós temos que entender é olhando os sintomas que o coração ele está demonstrando.
que as minhas emoções ele está demonstrando. E um dos primeiros sintomas para identificar se o coração não está bem, se as coisas não estão bem dentro de você, é olhando a insensibilidade com a dor do próximo. A insensibilidade com a dor do próximo, como os pais, cônjuges, filhos e amigos, etc. Essa insensibilidade mostra que aqui dentro as coisas não estão legais. Mostra que aqui dentro as coisas não estão muito boas, que é necessário dar uma atenção. Essa insensibilidade, às vezes, a pessoa próxima a nós, ela está ali falando, ela está falando de uma dor que ela está sentindo, mas às vezes nós pensamos, essa pessoa só está reclamando. E às vezes, por a pessoa ser tão próxima, o seu cônjuge às vezes, ou por seu filho, ou por um amigo muito próximo que você tem, por às vezes ele falar daquela dor repetidas vezes, você diz, essa pessoa reclama tanto, essa pessoa está reclamando tanto, ela reclama tanto, mas às vezes nós não temos a sensibilidade de nos colocar na situação daquela pessoa. Às vezes nós não colocamos o nosso coração na dor daquela pessoa, porque talvez aquilo que ela está falando para você não seja o seu problema, não seja a sua dor. Talvez aquilo que ela está falando para você seja algo tão superficial, aquela dor que ela está demonstrando seja algo tão pequena que você fica pensando, por que ela está reclamando de uma coisa tão pequena? E às vezes nós até dizemos, está reclamando de bucho cheio. Porque essa pessoa tem tantas coisas, essa pessoa, e às vezes, um erro que nós cometemos às vezes, é de achar que nós damos demais, que nós proporcionamos tantas coisas ao nosso cônjuge, aos nossos filhos, que quando ele está reclamando de alguma coisa, quando eles estão reclamando de bucho cheio. Porque nós damos demais, então essa pessoa não teria que reclamar de nada, porque afinal eu estou oferecendo tanto amor ao meu cônjuge, aos meus filhos, aos meus amigos, por que eles estão reclamando de alguma coisa? E às vezes reclamando de uma dor, falando de uma dor que eles estão passando por dificuldades próprias que ele tem, ou talvez dificuldade com terceiros, e pior às vezes, dificuldades que nós mesmos e dores que nós mesmos estamos causando na vida dessa pessoa. Às vezes ela está reclamando de uma dor que nós estamos causando, mas para nós, aquilo que ela está reclamando não é algo tão importante. Então às vezes nós falamos, olha, e pensamos, e não falamos, mas às vezes pensamos, ela reclama demais, para que reclamar tanto? Eu sou uma pessoa tão boa, eu tenho os meus defeitos, mas eu sou uma pessoa tão boa, e aquela pessoa está falando da dor que ela está sentindo, da dor que está causando, e às vezes nós não percebemos essa dor, não queremos perceber essa dor das outras pessoas. Eu tenho certeza, se você parar um pouquinho aí, você vai puxar alguma dor de alguma pessoa próxima ao seu lado, que ela tem falado, que ela tem lhe dito isso por várias vezes, e pior também, que às vezes essas dores são dores que são provocadas há vários meses, há vários anos que essa pessoa tem reclamado da dor que você tem provocado, ou a dor que ela tem sentido, e às vezes você não coloca o coração para sentir ou entender essa dor. E isso é o primeiro sintoma que nós podemos identificar de um coração ferido. Olha o que diz a palavra de Deus, lá em Marcos capítulo 3, versículo 5. Olhando para eles ao redor, indignado e muito triste por causa da dureza do coração dele, disse ao homem, estenda a tua mão. Ele a estendeu e ela lhe foi restaurada. Aqui Jesus Cristo, para que os irmãos possam compreender o contexto aqui que se estava falando, Jesus Cristo chega em uma determinada sinagoga. Quando ele entra naquela sinagoga, ele olha para o lado e vê um homem com a mão ressequida, uma pessoa deficiente. Praticamente a mão daquela pessoa era só os ossos que tinham ali, ela tinha uma necessidade. Era no dia de sábado, e aquelas pessoas que estavam ali na sinagoga já ouviam falar que Jesus Cristo
curava, que ele estava demonstrando curas e sinais de maravilha. O ministério dele havia começado. Então Jesus Cristo chega naquela sinagoga e quando ele entra, vê aquela pessoa ali que precisava de uma cura. Desde a sua infância não se fala, mas aquela pessoa tinha aquela necessidade de uma cura. Era uma pessoa que tinha uma deficiência, algo que atrapalhava a sua vida, que atrapalhava de ter uma vida normal, de exercer algumas atividades básicas da vida. E aquele homem se encontrava naquele estado ali. Jesus Cristo olha para eles e olha para aqueles homens que estavam ali ao redor, que estavam dentro da sinagoga, e pergunta: é lícito fazer cura, fazer o bem no dia de sábado? E todos que estavam ali dentro da sinagoga ficaram em silêncio, não responderam nada. Eles esperavam que Jesus Cristo falasse ou fizesse qualquer coisa para poder acusar Jesus Cristo. E aquele homem que estava ali precisando de uma cura, era um homem que provavelmente era parente, porque era em uma comunidade pequena, provavelmente era um parente, era um irmão, era um filho, era um primo, era um tio, um sobrinho daquelas pessoas que estavam ali dentro. Ele era um judeu, ele estava dentro da sinagoga, não era um homem estranho, não era qualquer homem que simplesmente chegou ali, não. Era uma pessoa próxima, era um irmão, era um pai, era um filho, mas todas aquelas pessoas se calaram. Não teve a compaixão de olhar para aquela outra pessoa que estava precisando, porque a necessidade, eles não precisavam de cura. Eles não estavam doentes, não precisavam de um milagre, mas aquela pessoa, ela precisava de um milagre. Mas as pessoas em volta não entendiam a dor que eles estavam passando, as limitações que ele tinha com essa deficiência. E Jesus Cristo se entristece disso. E ele fica triste com essa atitude, com a dureza do coração daquele povo, com a insensibilidade da dor daquele povo que estava ali. E ele pede ao homem que estende a sua mão, ele estendeu e na mesma hora aquele homem foi curado. E nós vemos que posteriormente a isso eles passaram a perseguir Jesus, aquele povo que estava ali. Um familiar seu foi curado de uma necessidade, mas eles não se atentaram para o milagre ou para a cura, mas estavam atentando simplesmente pela religiosidade. E isso entristeceu o coração de Jesus. Esse é o cuidado que nós devemos ter. Às vezes pessoas próximas a nós está precisando de algo, está falando, está gritando algo que ela está precisando, uma necessidade que ela está tendo, mas por não ser às vezes, a nossa necessidade ou o nosso problema, nós não damos a atenção devida para essa pessoa. E às vezes não temos a compaixão de entender a dor ou de tentar ajudar aquela pessoa que se está passando por essa determinada situação. Então, o primeiro sintoma para identificarmos é a insensibilidade com a dor, com a necessidade de uma pessoa próxima. A segunda, insensibilidade à voz de Deus. Não observar as disciplinas espirituais. Às vezes a falta ali de estar em comunhão com Deus, de estar orando e buscando a Deus todos os dias, de estar observando essas disciplinas espirituais, que é a meditação da palavra de Deus diária, a oração diária ali falando com Deus, tirando um tempo para estar na presença de Deus, para estar falando com Deus. Às vezes a insensibilidade, ela nos provoca isso, essa insensibilidade à voz de Deus e o relacionamento com Deus. Eu não preciso, fica só para você, não precisa responder. Mas nessa semana, quantas vezes você parou para entrar no seu quarto, ajoelhar e falar com Deus? Tirar um tempo para ler a sua palavra, tirar um tempo para estar nessa comunhão com Deus. Quantas vezes nessa semana você fez isso?
Eu não estou falando daqueles momentos que você tira para estar orando a Deus, às vezes no carro ou no seu trabalho, alguma coisa, não. Eu estou falando daquele momento, assim como Jesus Cristo ensina, de você entrar no seu quarto, fechar a sua porta, e só você e Deus ali. Só você e Deus. Quantas vezes nessa semana você tirou para estar nessa intimidade com Deus, de ouvir, de ler a palavra de Deus? E isso acaba, essa insensibilidade, às vezes, à palavra de Deus, ou relacionamento com Deus, ele traz uma outra consequência, que é uma insensibilidade ao pecado. Às vezes, por não estarmos tão próximos de Deus, não estar ali meditando, ouvindo a palavra de Deus, isso acaba nos levando ao pecado, porque nós estamos insensíveis à voz de Deus. Então, um pecado vem, coisas que para nós antes, nós víamos como errado, às vezes nós praticamos, e nós já não sentimos, já não somos tão incomodados por aquela situação que nós estamos fazendo. E onde vem uma outra consequência, que a palavra de Deus diz, que um abismo chama a outro abismo, um pecado chama outro pecado. E nós já estamos ali insensíveis à voz de Deus, já cometemos algum pecado que antes para nós observarmos, tínhamos algum tipo de atenção, mas agora não. Agora esse pecado já não nos incomoda mais. Aí nós avançamos para outro tipo de pecado também, que vem, que também não nos constrange mais. E assim vai, uma escala de pecado em pecado, até estarmos totalmente afastados de Deus. Por isso que nós temos que ter cuidado de todos os dias, termos cuidado com as nossas disciplinas espirituais, que é a nossa oração e o nosso relacionamento com Deus, porque a falta disso nos promove em nós uma insensibilidade à voz de Deus. E o outro sintoma, preocupação exagerada ou excessiva em ter. Não valoriza o que é, mas o que a pessoa tem. Às vezes ali a pessoa tão preocupada não entende o que ela já tem, não entende o que ela é em si, mas começa a dar mais valor às coisas que tem. Às vezes é uma pessoa que se gaba demais. Não sei se você já parou e já viu pessoas assim, eu acredito que você conheça pessoas assim, que quando ela chega perto de você, ela é só para falar o que ela tem, o que ela é, ela se acha sempre melhor do que as outras pessoas. Você conhece pessoas assim? Eu conheço pessoas assim. Meu Deus, que está perto de uma pessoa dessa, ela fala o que ela é, eu sou assim, eu faço assim, eu aconteço, eu tenho isso. Meu Deus, a pessoa ela não observa o que ela é, mas ela sempre observa o que ela tem. E outro tipo de pessoa também são aquelas que também não vê o seu real valor. Tem pessoas também que sempre, quando vai conversar conosco, às vezes sempre é uma pessoa que sempre é um coitadinho. Uma pessoa que sempre é uma pessoa muito para baixo, que sempre está falando dos seus problemas, sempre está falando de tanta aflição, que quando ela chega perto de você, poucos minutos você já fica triste também. Parece que ela suga a sua energia, não é? Você já esteve perto de pessoas assim? Tem pessoas que são assim. Elas parecem que têm a capacidade de nos sugar. Eu sinto assim também. Às vezes eu estou perto de uma pessoa que ela começa a falar, é uma coisa... Meu Deus, quando eu saio dali, eu vou até orar, porque eu estou no mesmo estado que aquela pessoa, só chega e só reclama, só fala dos problemas, das coisas que está passando. E, gente, todos esses sintomas aqui que eu falei, tanto essa pessoa que demonstra isso às vezes nós podemos ser sim essa pessoa. Às vezes nós não estamos enxergando, mas nós estamos transmitindo isso às pessoas que estão próximas a nós. Temos que ter cuidado. Em alguns momentos eu sou esse tipo de pessoa e eu peço perdão a Deus e tento melhorar. Nós temos que observar o que nós estamos transmitindo e que tipo de pessoas nós estamos sendo. Olha o que diz lá em Lucas, capítulo 6, versículo 45.
O homem bom tira o bem do bom tesouro do seu coração, e o homem mau tira o mal do seu mau tesouro, pois a boca fala do que o coração tem em grande quantidade. Aqui nós podemos observar dois tipos de pessoas, a boa e a má. Ambas, elas têm o quê? Tesouros. Todas as duas, elas têm tesouros. Uma, ela tem um bom tesouro e a outra tem um mau tesouro. O que a Bíblia está querendo dizer em relação a isso? Tesouros geralmente são coisas e são bens, coisas que nós às vezes damos valor, que são acumuladas com o passar do tempo. Nós acumulamos aquele tesouro, seja ele um bom tesouro ou um mau tesouro, mas isso são coisas acumuladas, são sentimentos, são palavras, são ações que são acumuladas em uma vida inteira. Você está aqui hoje resultado de um tesouro. Você tem que avaliar, nós temos que avaliar o que está dentro do nosso coração, o que nós acumulamos na vida até agora. Qual o tesouro que está dentro do nosso coração? É um bom tesouro ou é um mau tesouro? Porque nós demonstramos, nós falamos aquilo que está cheio no nosso coração. Se é de um tesouro bom, nós iremos trazer boas coisas desse coração. E nós iremos falar às outras pessoas esse bom tesouro. Por quê? É o que nós temos dentro. Falamos dois tipos de pessoas, mas há um terceiro tipo de pessoa. Você já esteve próximo ou gosta de estar próximo de uma pessoa sempre alegre? Uma pessoa que está sempre ali alegre. Às vezes você começa a falar do seu problema para ela, mas quando você começa a falar, ela não vai dar certo em nome de Jesus. É uma pessoa que está sempre para cima, parece que é uma pessoa que não passa por dificuldade. Você olha para ela, parece que meu Deus, essa pessoa não, toda vez que eu me encontro com ela, ela está sempre demonstrando alegria, ela sempre tem uma boa palavra para trazer para mim, eu sempre me sinto animado perto dessa pessoa. Quando eu estou triste, às vezes até procuro estar próximo dessa pessoa, porque eu sei que ela vai me contagiar com a alegria, com o amor dela. Você conhece pessoas assim? Por que essas pessoas são desse jeito? Porque no decorrer da vida ela acumulou bons tesouros em seu coração. E a boca só fala aquilo que está cheio o coração. O que sua boca tem falado? Quando você está perto de pessoas, o que ela tem transmitido para as outras pessoas? Ela tem sido a pessoa que se gaba demais o seu tesouro ali dentro? Ou ela tem sido uma pessoa ou um coração triste, um coração sofrido? Ou tem sido um bom coração que está transmitindo coisas boas, está transmitindo alegria, uma paz para as pessoas que estão próximas? Não tem como dizer que é outra coisa. Se o tesouro do seu coração, ele é bom, ele vai transmitir coisas boas. A sua boca vai falar. Um exemplo disso, sabe quando acontece um momento na sua vida, algo inesperado que te deixa muito feliz? Uma determinada situação que acontece em sua vida, principalmente eu falo aqui que é algo mais comum, quando você está apaixonado. Quando você esteve apaixonado, ou talvez está apaixonado, quando você conheceu, e principalmente, voltando aqui atrás, no tempo de escola. Às vezes, quando você se apaixonou ali, a sua primeira paixão, o primeiro sentimento que você teve por outra pessoa, isso é tão bom. O que você fala com os seus amigos, com as suas amigas, geralmente é o quê? É falando a respeito da outra pessoa. Ai, ela é tão linda, ele é tão lindo, aquele cabelo, aquele sorriso. Você consegue se lembrar disso? É fazendo um coraçãozinho o tempo todo, escreve a sua inicial, a inicial da outra pessoa, em vários locais, fica idealizando, planejando muita coisa, porque o seu coração está cheio de alegria, e quando ele está cheio de alegria, você quer transmitir isso para as pessoas próximas, você quer falar isso para os seus amigos, você quer falar isso para todo mundo, porque há uma alegria dentro do seu coração. E nós transmitimos aquilo que está em nosso coração.
E isso eu falo sobre esses 3 sintomas. Talvez você possa pensar, eu me identifiquei com um deles, ou eu me identifiquei com os 3. Eu estou tendo dificuldade sim, as coisas aqui dentro não estão legais. E isso não é culpa de uma pessoa. Talvez você olhe, porque eu sou uma pessoa mal, eu sou uma pessoa má por ter essas coisas. Não, de forma alguma. Às vezes o que você está carregando, e na verdade tudo que nós carregamos é resultado do passado, é resultado de feridas lá atrás, de arranhões lá atrás, que nós não paramos para cuidar, nós não paramos para observar, e isso se transformou nessa dor. Às vezes foi uma palavra dita há vários anos lá atrás, que uma pessoa disse para você, uma pessoa que você confiava, uma pessoa que você demonstrava, que demonstrava amor por você, mas ela liberou uma palavra contra você e você carregou isso a sua vida toda. E às vezes coisas que lá atrás era tão pequena, ele se foi transformando em uma grande ferida hoje em seu coração. E hoje esses sintomas, esses sinais que nós falamos aqui, ele é resultado desses sentimentos, dessas mágoas lá do passado. Coisas que você falou, o tempo cura todas as coisas. Às vezes nós dizemos isso, mas em boa parte das vezes o tempo não cura. É necessário tratarmos essas feridas e essas dores que nós carregamos nas nossas emoções. Nós somos os resultados dos tesouros que nós acumulamos, das feridas dos nossos corações, dos traumas que nós vivemos. E até hoje talvez você não teve ainda a oportunidade de parar e tratar essas feridas aqui dentro, e hoje você é uma pessoa assim. Hoje talvez é uma pessoa ranzinza, ou uma pessoa que vive nos seus altos e baixos, às vezes trata outra pessoa com rispidez, e às vezes diz, eu sou assim, ninguém é assim. Um bebê quando ele nasce, uma criança quando nasce, mesmo que às vezes naqueles dias que ele não consegue entender e não sabe muito bem, é tão lindo o sorriso de um bebê, que às vezes o pai ou a mãe fala qualquer coisa, ele abre o sorrisão e é uma gargalhada. Uma criança, ela não sabe o que é, às vezes por não conhecer tanta dor, mas ela demonstra o sorriso, ela sempre é uma criança alegre, mas quando ela começa a ser machucada na infância, e isso leva a vida toda, às vezes o resultado dela hoje é consequência de feridas lá atrás. Ninguém nasceu para ser uma pessoa ranzinza, ninguém nasceu para ser uma pessoa triste ou uma pessoa mal, ninguém nasceu para ser assim. O objetivo de Deus em criar o homem é para estabelecer, colocar ele sobre a face da terra e que ele tenha paz, que ele desfrute dessa paz, que ele desfrute dessa alegria aqui na terra. O propósito de Deus sim é para que você seja uma pessoa alegre aqui sobre a face da terra. Porque o peso, o sacrifício, a necessidade, a dor que era para estar em seus ombros, Cristo levou sobre si. Então não é mais necessário andarmos tristes, solitários, ou tratarmos outra pessoa dessa forma, não. O nosso novo estado é um estado alegre de felicidade. E depois de olharmos para os nossos sintomas, se você se identificou com algum deles, nós vamos agora para o tratamento. O tratamento, primeiramente, é entender o que Deus fez em mim e me arrepender. Lá em Salmos capítulo 51, versículo 17. Diz assim: sacrifício aceitável para Deus é o espírito quebrantado. Ó Deus, tu não despreza o coração quebrantado e arrependido. Quando eu entendo que algum desses sintomas eu estou carregando, ou estou tendo algum tipo de atitudes assim, a primeira coisa que eu devo fazer é me arrepender. Para começar o tratamento em minha vida, para começar a mudar isso em minha vida, eu tenho que me arrepender. Sem arrependimento, vou continuar a mesma pessoa com as mesmas atitudes. É necessário ter um arrependimento. Confessar a Deus: Deus, me perdoa pelas atitudes que eu tenho demonstrado com outras pessoas. Deus, me perdoa
por tantas pessoas que eu tenho machucado com as minhas palavras, com as minhas atitudes, tantas insensibilidades, Deus, que há dentro de mim, confessar essas coisas e pedir perdão a Deus. E depois, entender o que Cristo já fez por mim, entender o que Deus já fez por mim. O tratamento é isso. Eu entendendo, todas as coisas irão mudar. Pode ter certeza disso. Cristo me deu um novo coração. Quando Cristo morreu por mim, Ele me deu um novo coração. É o que está escrito lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O coração é enganoso e incurável, mais do que todas as coisas. Quem pode conhecê-lo? O coração do homem, ele é enganoso. Isso estou falando do homem original, o homem que nasce. Ele é incurável. Não há salvação para um coração de uma pessoa que nasceu, não há como restaurar esse coração. Quando o homem nasceu ali, desde quando ele saiu do jardim do Éden, quando ele saiu, todos os homens, toda a sua descendência, ele carrega um vírus mortal, que é o pecado em seu coração. Não tem como salvar esse coração. O coração do homem não tem como ser salvo. Então o que Deus fez, através do seu infinito amor, foi o quê? Nos proporcionar um novo coração. Como diz em Jeremias, se o coração do homem é incurável, já está dizendo, olha, não tem como fazer mais nada. O coração não tem como fazer mais nada. Esse coração você tem que pegar e jogá-lo fora. Olha o que Cristo fez lá em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26. Isso Deus dizendo aqui a Ezequiel: também vos darei um coração novo e porei um espírito novo dentro de vós. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei um coração de carne. O que nós temos que entender que nós, quando entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, nós recebemos um novo coração. Eu tenho um coração novo, agora eu tenho um coração que é capaz de entender a dor do próximo, eu tenho um coração capaz de entender a necessidade do próximo. Acontece que às vezes nós agimos, as nossas atitudes, por não entender que nós já temos um novo coração, é agir como nós tivéssemos ainda aquele coração antigo. Quando você entregou a sua vida a Jesus Cristo, você recebeu um novo coração. Você recebeu um coração novo, regenerado, um coração transformado. Você recebeu um novo coração capaz de entender a necessidade, a dor das pessoas próximas a você. Você não tem mais um coração insensível, agora você sim tem um coração sensível. E a forma de tratar o seu coração, primeiramente, é entender que Deus já lhe deu um novo coração. A falta desse entendimento é a mesma coisa, de às vezes estarmos com um problema, ou estarmos com algum problema de saúde, estamos com uma grande dor, e às vezes tem uma bancada de remédio ali à sua frente, mas você não entende de nenhum remédio que está ali. Você não sabe a função, a utilidade de nenhum desse remédio. O que vai adiantar? Você vai continuar com a dor da mesma forma? É da mesma forma que a palavra de Deus está dizendo, olha, antes vocês tinham um coração insensível, um coração de pedra, mas o que Cristo fez foi colocar dentro de vocês um coração de carne, um coração sensível. Eu não posso mais agir como era antes o meu coração. Não, eu não ajo mais dessa forma. Eu tenho que sempre me lembrar que eu tenho um coração novo, um coração de carne, agora um coração que ama as pessoas. Se eu tenho esse novo coração, eu não ajo mais dessa forma. Eu ajo agora da forma de um novo coração. Isso deve ser a minha atitude. Se eu não agir dessa forma, eu estou com um coração novo, com as mesmas atitudes de um velho coração. Outro, gravou os seus mandamentos em mim. Jeremias 31, versículo 33.
Mas esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei na sua mente e a escreverei no seu coração. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Agora nós temos um coração cravado, as leis do Senhor. Quando Ele nos deu esse novo coração, Ele nos deu esse coração capaz de amar o próximo, de entender a necessidade do próximo, mas também nos deu um coração capaz de amá-lo e de obedecê-lo, porque em nosso coração foram cravados os mandamentos, a lei de Deus está cravada no meu coração, no seu coração. Em seu coração está gravado isso, a lei do Senhor. Agora você tem prazer na comunhão com Deus. Aí você pode dizer bem assim: não estou sentindo nada, não estou sentindo esse amor. É justamente a falta de entender o que Cristo já me proporcionou e ter ações correspondentes com aquilo. É como se você não tivesse uma perna, e uma pessoa chega para você: olha, vou te colocar uma nova perna. Vamos supor que você não tinha uma perna, e Jesus foi lá e colocou em você uma nova perna, apareceu uma nova perna em você. Mas o que acontece? Você ainda continua no mesmo estado anterior. Você não coloca a sua perna no chão, você ainda continua com a perna, apoiando em muletas ou pulando ainda. E o que Cristo está falando para você: olha, eu já te dei uma nova perna, pode usar essa nova perna. Você é capaz de fazer aquilo que antes você não fazia. As limitações que você tinha pela dureza do seu coração, agora você não tem. Mas o que você deve fazer? Usar essa perna. Aí a primeira coisa que a pessoa faz é colocar a perna no chão e entender. É isso aqui que eu estou falando para vocês. Entender, eu já tenho um novo coração, eu já tenho uma nova perna. Legal, o que eu tenho que fazer agora? Aprender a andar com essa nova perna. Isso não vai ser fácil, mas quando eu começar a aprender, talvez ali a forma que eu esteja andando não seja uma forma natural, mas com o passar do tempo, quanto mais eu exercitar isso, mais aprenderei a andar de forma natural. É isso que nós temos que entender. Cristo não vai chegar para dentro de você e vai falar, vai te empurrar para você andar, para você usar o que você já tem, não. O que Cristo está falando, o que Ele já fez por você: eu já te dei esse novo coração. O que você deve fazer? Utilizar esse coração. As primeiras vezes vai parecer um pouco antinatural. Você entender ou buscar entender a dor do próximo, porque você parece que está forçando algo, mas não é forçando, é porque você não utilizava ainda esse novo coração. Agora você tem esse coração e você tem que exercitar ouvindo o próximo ao seu lado, amando e buscando a palavra de Deus, porque dentro do seu coração já está gravado a lei do Senhor. E outro, entender que Cristo agora habita em mim. É o que diz lá em Efésios capítulo 3, versículo 17. E que Cristo habite pela fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor. Agora, pela fé, Cristo habita no seu coração. Antes você não tinha um coração, tinha um coração de pedra, um coração insensível, mas Cristo te deu um novo coração, e nesse coração está gravado a lei do Senhor, está gravado o amor de Deus no seu coração. Você é capaz agora de amar, e melhor do que isso, Cristo agora habita pelo Espírito Santo dentro do seu coração. E diz que agora você está arraigado em amor. Quer dizer que o seu coração, ele é o próprio amor de Deus aqui na terra. O seu coração agora brilha, o seu coração agora exala o amor de Deus. E um coração cheio de amor, um coração cheio da paz de Cristo, ele transmite o quê? Paz e amor. É o que você tem que transmitir. Transmitir isso não é sentimento, não é esperar, eu estou sentindo vontade de tratar a pessoa bem, eu estou sentindo vontade de tratar aquela pessoa com amor.
eu vou fazer isso. Não é sentimento. O que nós estamos falando aqui não é sentimento, estamos falando de sentimento. Essas coisas que Cristo fez por nós não foi simplesmente um sentimento. Cristo nos regenerou por completo. Eu tenho que ter atitudes agora desse coração regenerado. Eu tenho que ter essas atitudes, porque senão sou uma pessoa, como eu falei aqui, que tem uma perna, mas ainda estou andando de muleta. Ou estou andando sem a função dessa perna. Não adianta nada. Se eu não entender isso, que Cristo já me proporcionou o coração, e utilizar esse novo coração, e entender que esse novo coração está gravado ao amor de Deus, e que esse coração agora habita o próprio Espírito de Deus, se eu não utilizar disso, não vai adiantar. Vou continuar com as mesmas dores do passado, apesar de não ter mais aquele coração sofrido, mas continuo ainda agindo e tendo atitudes como se eu já tivesse aquele coração machucado e ferido de uma vida toda. O que Cristo fez? Ele pegou o seu coração, Ele levou o seu coração ali na cruz, aquela dor, aquela insensibilidade que você tinha, todos aqueles problemas que você tinha, Cristo levou sobre Ele ali na cruz. Cristo trocou o seu coração e te deu o coração dele. Mas às vezes nós ainda queremos carregar esse coração, apesar de não termos esse coração, queremos ainda agir da mesma forma. E o que Cristo fez ali na cruz parece que foi em vão. O que nós temos que fazer é entender isso. Para ser curado, para ter um coração restaurado, para ter essa atitude restaurada, é viver de acordo com o novo coração que eu já recebi. Isso aqui está na palavra do Senhor. Eu não estou inventando isso, é o que está na palavra de Deus. Se você ler, você vai entender isso. E depois de entender que nós já temos um novo coração, isso já não seria o suficiente? Para Deus não, porque Deus é um bom Pai. Além de nos dar um novo coração, que nele está cravado as suas leis, além de nos dar um coração que habita agora o próprio Espírito de Deus, ainda temos o privilégio de termos esse coração, alguns privilégios. E eu quero falar com vocês de uma forma bem rápida. O Senhor dirigindo a nossa vida. O Senhor está lá em Provérbios capítulo 16, versículo 9, diz assim: o coração do homem planeja seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os seus passos. Qual o melhor piloto para guiar a sua vida? Eu não confio em mim dirigindo a minha vida. Eu não sei o que vai ocorrer daqui a um minuto, uma hora, um dia, um ano, eu não sei. Mas nós agora temos um privilégio de ter a nossa vida guiada pelo Senhor Jesus, por Deus. Ele guia agora os nossos caminhos. Acontece que nós temos que deixar Ele guiar a nossa vida. Às vezes nós queremos ainda continuar na direção da nossa vida, mesmo sendo incapazes de ver o além, mas nós queremos dirigir o carro. Nós queremos dirigir a nossa vida achando que nós ainda estamos na mesma situação de outrora. Não, meu irmão, Cristo morreu por você. As dores, os problemas que você tinha, coloca sobre Ele. Se algo ainda incomoda você, coloca sobre Ele, lança sobre Ele, é o que Ele pede: lance sobre mim todas as vossas ansiedades, porque eu tenho cuidado de vós. Assim diz o Senhor. A questão é que às vezes nós não queremos dar esse controle da nossa vida a Jesus ou a Deus. Nós queremos, apesar de termos um novo coração, nós queremos ainda guiar as nossas próprias vidas, sabendo que nós não temos essa capacidade. Ele é o melhor condutor. Nós temos que entregar a Ele a condução da nossa vida. Outro privilégio, um novo destino. Lá em Jeremias capítulo 29, versículo 13 ao 14, diz assim: vós me buscareis e me encontrareis, quando me buscardes de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso
destino. Cristo mudou o nosso destino. Antes de termos um novo coração, nós tínhamos um destino, que era a perdição, que era a destruição eterna. Esse era o nosso destino. Mas quando nós recebemos um novo coração, nós ganhamos agora um novo destino, que é a eternidade com Deus para todo sempre, e também uma vida segura em Cristo aqui na terra. Uma vida em paz, a paz de Cristo aqui na terra em nossa vida. Antes, o seu caminho era autodestruição, a forma que você dirigia a sua vida. Mas agora não. Cristo dirigindo a sua vida é um novo destino aqui na terra. Foi isso que você já recebeu, um novo destino. E terceiro e último, vamos ficar de pé neste momento?